Olá, caros irmãos, estamos aqui para começar mais uma pequena série de estudos a respeito da Palavra de Deus e o que Deus quer para a nossa vida. Um dos assuntos mais tristes das Escrituras e a razão da vinda do Senhor Jesus para nos resgatar é o pecado. O pecado, nós conhecemos a origem do pecado, né? Desde o Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais foram enganados. Aqui não quero fazer diferença entre Eva e depois Adão. Ambos foram enganados, ambos caíram, ambos pecaram. Ambos receberam também a correção do Senhor Deus, foram expulsos do paraíso e deixados lá fora. E com isso nós também, seres humanos, herdamos o pecado original, a desobediência. Nós, quando lemos Gênesis capítulo 3, nós vemos que várias coisas aconteceram ali. Primeiro, a serpente disse que Deus estava errado, equivocado ou até mesmo mentiroso. Quando ele pergunta para Eva o que Deus disse, ela diz, que Deus falou que de tudo pode comer, menos daquela árvore, porque nós morreríamos. O diabo fala, é certo que não morrereis. O que acontece com Deus é que ele não quer dividir quem ele é com o ser humano. E isso foi o que provocou Eva. Isso foi o que provocou Adão. Ambos tiveram o mesmo pecado. Consideraram a árvore boa para dar entendimento, a árvore boa para que fossem deuses. E este pecado fez com que a humanidade toda errasse e nós erramos, infelizmente. O Senhor Jesus veio exatamente para pagar com a morte dele a nossa dívida contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Nós, por mais estranho que seja, nós já nascemos em pecado. Mesmo a criança mais linda, a criança mais meiga, ela herda espiritualmente o pecado e ela vai precisar ter um encontro com Jesus. Isso acontece na vida de todos nós, mesmo aqueles que nasceram dentro da igreja, que são crentes desde o bisavô, bisavó, até tataravó, enfim, todos nós herdamos e precisamos ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Pode ser que, por termos nascido na igreja, nós fomos instruídos, claro, desde pequeninos, e conhecemos o caminho. Mesmo assim, é necessário o nosso arrependimento, o nosso encontro com o Senhor Jesus, não apenas daqueles que nasceram no mundo, mas todos nós. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos perdoou. Então, no momento da conversão, quando o Espírito Santo clareia a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos da fé e enxergamos que realmente somos pecadores, e que só em Jesus há salvação. Neste momento, os pecados daquele instante em que o Espírito nos convenceu a alma de que estávamos errados, daquele instante para trás tudo foi perdoado. Porém, nós habitamos ainda nesta terra, e habitando nesta terra nós somos tentados, e habitando nessa terra nós caímos, nós pecamos. E é por isso que Deus assegura a nós a misericórdia. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 até o versículo de número 25, ele trata desse assunto do pecado dos convertidos. É triste. Todos nós lutamos contra uma inclinação da carne que fica ainda ali atormentando a nossa vida. Cada um de nós tem o seu pecado, tem a sua fraqueza. Uns pela mentira, outros pela ganância, outros pela arrogância, outros contra a intolerância de sua alma, não intolerância
com relação ao pecado, mas intolerância, às vezes, contra as coisas santas também. É um pecado. Inclinações erradas da carne, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de sexo, excesso de pensamentos maus, excesso de ações más. Todos nós continuamos pecadores. Não como os pecadores antes da conversão, os mundanos, os pagãos, mas nós continuamos pecadores porque, infelizmente, o pecado ainda habita em nós. E por ele habitar em nós, após recebermos a salvação, nós temos que lutar contra as inclinações da carne. Lutar contra o pecado que tenta tirar a nossa alegria e atrapalhar a nossa comunhão uns com os outros. E o apóstolo Paulo, eu vou, sem mais delongas, abrir o texto de Paulo em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, e nós vamos estudar esse texto. Diz assim, a partir do versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei que Deus escreveu, de acordo com o versículo 12, ela é santa. O mandamento é santo, justo e bom, porque aponta o caminho errado. Não faça isso. Os nãos que a Bíblia coloca nos 10 mandamentos e outros mais, 600 e tantos mandamentos, são excelentes, são santos porque partem de Deus. São justos porque mostra este caminho está errado. Se você cair nesse caminho, você tem que fazer isto e aquilo. Então a lei é boa, mostra a minha pequenez, a minha pecaminosidade. Eu vou continuar na leitura porque diz que a lei é espiritual, mas eu não, eu sou carnal. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O pecado, a tentação, vem por 2 caminhos. Pelo inimigo, pelo diabo, e pela nossa própria cobiça. Tiago, ao escrever a sua carta, no capítulo 1, ele fala que a nossa cobiça nos leva ao pecado. E é contra ela que nós temos que lutar. Que cobiça? Cobiçar a mulher do próximo? Cobiçar o carro do próximo? Não. Não é só cobiçar as coisas do próximo, mas é cobiçar fama, é cobiçar eu tenho razão, é cobiçar o que se fala por aí, a carteirada, né? Eu sou isto, eu tenho isto, eu fiz isto. Tudo isso nos leva ao pecado. Tudo isso está errado. Mas o texto fala que nós não entendemos quem realmente nós somos. Porque nós não queremos fazer a coisa errada. Mas acabamos fazendo a coisa errada. Acabamos dando asas ao nosso próprio eu, dando asas à nossa vida, aos nossos desejos, dando asas à nossa própria razão, ao nosso próprio entendimento, à nossa própria humana justiça. E pecamos, falhamos, erramos de maneira desastrosa e ferimos o nosso próprio coração, ferimos a nossa própria alma, ferimos a santidade de Deus com este nosso ato, quando as pessoas olham e dizem assim, mas ele não é convertido, ele não é cristão, ele não é isso, não é aquilo outro na igreja. Que Deus é o Deus dele.
machucamos o nosso próximo, tanto o próximo que está por ser evangelizado e carece da salvação como nós, quanto o próximo que recebeu o sangue de Cristo e foi purificado da mesma forma que nós. O assunto é triste, irmãos, mas é muito necessário, porque um avivamento só vem quando reconhecemos a nossa pequenez e o nosso pecado. Nesta semana nós vamos estudar sobre isso. Mas não deixem de participar, porque nós veremos coisas feias sobre nós mesmos, nós vamos abrir a ferida do nosso próprio coração, escancarar diante dos nossos próprios olhos a nossa pequenez, mas também vamos ver a graça do Senhor. Participe, encaminhe para outros, para que o arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento que transforma, venha sobre nós e também as misericórdias. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque o Senhor nos ouve. Agradecemos pela Tua palavra que nos ensina que nós somos pecadores e que o pecado ainda habita em nós. E que nós somos ainda, Senhor, inclinados a fazer o mal. E que a Tua lei é justa, é santa, é boa. A Tua lei é espiritual, mas nós não. Tem misericórdia, Senhor, da nossa pequenez. Mesmo depois de convertidos, nós fazemos o que é errado. Tem compaixão de nós, Senhor. Nos dê forças para enfrentar as inclinações que cada um tem. Porque todos nós temos um pecado que fica ali puxando o nosso tapete e nos fazendo cair. Abra os nossos olhos, ó Pai, para que contemplemos este pecado e possamos ter forças para enfrentá-lo e vencê-lo. Não permita que nós fujamos do pecado cometendo outros pecados. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Grande abraço, irmãos, e vamos ficar juntos nesta jornada.